Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Idade de Ouro segundo a tradição da Índia. Quer conhecer essa história? Fica comigo até o fim do vídeo, que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Gente, hoje eu vou trazer para vocês uma interpretação de um dos contos que a gente tem nesse livro aqui, que é um livro maravilhoso. Linguagem infanto-juvenil, super simples, super acessível. E aqui a gente tem diversas histórias que eu vou trazer para vocês, tanto as histórias quanto as interpretações, ok? Então, vou começar aqui com o primeiro conto deste livro, O Grande Combate, Contos Escolhidos do Mahabharata. Aqui, gente, a primeira história que ela conta no livro é sobre o início de uma era de ouro dentro da tradição da Índia. Olha só como é que ela fala. Ela coloca assim: depois que Rama, o lendário rei da antiga Índia, conhecido como o Homem Perfeito, esvaziou a terra de seus kshatriya, isto é, dos guerreiros, os aristocratas e dirigentes, ele foi meditar no Monte Mahendra, Mahendra, o mais alto de todos. Sem guerreiros ou líderes no mundo, as jovens foram em busca dos brahmanes, que eram sacerdotes e intelectuais, para que tivessem filhos, ou seja, né, vão repovoar o mundo. Os sábios e respeitosos brahmanes uniram-se a elas no momento desejado por cada moça, e não por uma vontade descontrolada fora de hora. Essas mulheres, originalmente da casta kshatriya, conceberam milhares de filhos, dando ao mundo jovens valorosos. Assim surgiu um povo real, fruto da união entre as valentes guerreiras e os sábios sacerdotes. A gente sabe que é uma linguagem, que nem eu falei, infanto-juvenil, e ela está simplificando bastante coisa. Mas aqui nesse início, o mais importante para a gente é que o mito está falando do início de um novo ciclo. A Índia, ela não trabalha com a ideia linear, né, de que as coisas vão evoluindo e acabam, simplesmente. Não, que elas são cíclicas. Então, Rama foi lá, fez essa limpeza, acabou com um ciclo e agora está surgindo outro. E ele é explicado justamente dessa forma. Quando esses guerreiros nascem, então, quando esses jovens nascem e vão tomando os seus lugares e vão repovoando o mundo, você tem uma era de ouro. O que é a era de ouro? Aqui na descrição ele já deu a dica, né? Que os brahmanes tiveram filhos quando as moças queriam, ou seja, quando as coisas devem acontecer, respeitando o Dharma, respeitando a lei. Então, essa sabedoria brahmane, com essa força kshatriya e o respeito de ambos à lei, fez com que surgisse, então, a Era de Ouro. E como era esta Era de Ouro, Renata? Era maravilhosa, as pessoas eram longevas, as crianças não morriam, as frutas, né, e toda a parte do cultivo dava frutos sem limites, as pessoas eram felizes, havia justiça, não havia fome, não havia doenças de grandes sofrimentos. Ou seja, é uma era onde a gente vive uma plenitude, onde a gente vive de uma forma que nós diríamos hoje idealizada, né? Mas, na verdade, o que a gente está vendo aqui é uma maneira de colocar lá no início dos tempos, lá atrás, essa visão interna que nós temos da perfeição. É como se dentro de nós houvesse uma referência do início dos tempos, de um momento de justiça plena, que a gente não vê na matéria. Por quê? Porque a matéria ela é imperfeita e cíclica, né? Mas mesmo essa época de ouro, né, ela vai ter que cair, ela vai ter que acabar. Nossa, Renata, mas por que está dando tudo certo, né? A gente tem uma ideia de achar que quando a gente chegasse no estilo de vida perfeito, a gente ficaria lá para sempre.
É como quem diz assim: "Ó, a gente só tem altos e baixos hoje, porque a gente não está na perfeição. Quando a gente chegar na perfeição, a gente vai ficar lá para sempre". E essa tradição diz para a gente que não é assim. Sabe o que que vai acontecer? Essa perfeição, em algum momento, ela vai acabar. Vai ter alguma coisinha ali, né, que vai dar algum tipo de desequilíbrio e vai fazer com que essa perfeição comece a decair, gerando então um ciclo de baixa, onde depois as coisas vão acabar e elas vão se refazer, tá? Lembra sempre que são ciclos que a gente está falando aqui. E como é que essa era de ouro, então, acaba, né? Ela descreve aqui que os Asuras, deixa eu pegar aqui para vocês, vamos ver, os nossos Asuras vão nascer, olha só. Enquanto o mundo dos homens formava um conjunto harmonioso, os inquietos e belicosos Asuras nasceram de algumas mulheres. Estes, por sua vez, tiveram muitos filhos nos combates e, tendo perdido a soberania no céu, nasceram na terra, né? Os Asuras. Então veja como ele descreve, né? Inquietos e belicosos. Os Asuras, então, eles vão nascer dessas mulheres e vão começar a trazer as desavenças. E a coisa vai ficando feia, vai começando a decair, até que a Terra, né, não aguentando mais toda aquela população, todas aquelas vidas nela, digamos assim, essa reprodução excessiva, foi procurar por Brahma. E Brahma fala para ela: não, minha filha, eu já sei o que está acontecendo, a gente vai dar um jeito aqui. E ele chamou os deuses, então, para que os deuses nascessem entre os homens e reestabelecessem uma certa harmonia na Terra, na Mãe Terra, né? E essa parte também da história é muito interessante. Simbolicamente, a gente não está falando exatamente de uma decadência total, a gente está falando do início desta dualidade. No início, na época de ouro, é como se você tivesse só a parte luminosa, boa, perfeita. Mas a vida é o quê? O que a Índia vai trazer? A vida é dualidade. Então, a gente vai ter essa parte dos homens em harmonia, mas agora a gente tem a dualidade, que são os Asuras e os deuses. A parte obscura e a parte luminosa. A gente tem a dualidade que vai fazer com que o mundo gire, né? E todos os acontecimentos venham ter lugar na história. Na história de quem? Do Mahabharata, que a gente vai continuar conhecendo no nosso próximo vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê lá. Um abraço.